E olha, após recorde histórico em 2024, Goiânia segue como o terceiro maior mercado imobiliário do Brasil. A venda de imóveis na capital cresceu 47% no primeiro trimestre de 2025 e tendência de valorização continua. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Fernando Razuc, ele é presidente do Conselho das Associações de Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, a ADEME. Muito bom dia, seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, Mariana, obrigado. Bom dia a todos os telespectadores. Quem vê Goiânia, na realidade, já consegue bater o olho e já percebe. A gente está com o mercado imobiliário e principalmente a construção civil como um todo muito aquecido, né? Muito aquecido, muito aquecido. O que representam esses números assim aqui para Goiás? Então, Mariana, no ano passado o mercado de Goiânia vendeu mais de 8 bilhões em apartamentos, né? E alcançou esse posto aí de terceiro maior mercado imobiliário do país, né? Perdendo só para São Paulo e Rio de Janeiro em termos de vendas, né? E esse crescimento na venda é em função de todo o crescimento populacional e econômico do nosso estado, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente pega o censo de 2010 e o censo de 2022, a população do Brasil cresceu em torno de 7%. A do estado de Goiás cresceu quase 20%. Então, o estado de Goiás cresce em termos populacionais 3 vezes mais do que o restante do país, né? E do ponto de vista de economia também, nos últimos 10, 15 anos, a economia de Goiás vem crescendo acima da média nacional, né? As pessoas então começam a ganhar dinheiro, têm o seu primeiro emprego, compram o primeiro imóvel, faz upgrade para um apartamento maior, né? O crescimento econômico também gera demanda por espaços comerciais, então prédios de escritórios, né, acabam sendo lançados e bem vendidos. Então a gente está num ciclo virtuoso aqui no mercado de Goiânia que faz todo esse crescimento. Pois qual que é o perfil dessas pessoas que têm comprado mais? Porque a gente tem visto grandes condomínios, né, tanto horizontais quanto verticais, crescendo muito aqui em Goiânia. Mas esse crescimento se deve principalmente a isso ou para todas as classes esse crescimento tem acontecido? Mariana, o crescimento tem acontecido em todas as classes. Evidentemente que em Goiânia, nos últimos anos, o mercado de médio e alto padrão foi o que melhor vendeu, né? Mas agora nós estamos numa expectativa muito grande em relação ao Minha Casa Minha Vida, né? Em 2023, o governo federal aumentou o teto para 350 mil. Isso aumentou o volume de lançamentos em Goiânia, de habitação de interesse social, né? Agora o governo criou faixa 4, né, que vai até R$500 mil. Então isso pega muita família de classe média, né? E Goiânia teve agora, coisa que nunca teve, várias capitais já tinham, que é a lei de habitação de interesse social, que vai facilitar, viabilizar empreendimentos para a classe que mais precisa, né? Para imóvel para a classe de baixa renda. Então a gente tem a expectativa que agora aumente muito também as vendas de imóveis para a população de baixa renda. E qual que é a expectativa, mesmo diante desse aumento de impostos, inclusive, né? A gente tem uma carga tributária muito grande aqui no Brasil e mesmo assim a expectativa é boa? Então, os imóveis em Goiânia e no Brasil como um todo têm aumentado bastante de preço, né? Em Goiânia, nos últimos 3 anos, a valorização foi em torno de 20% ao ano. Então, quem comprou imóvel está satisfeitíssimo com esse investimento, né, com a valorização do patrimônio. No ano passado, nos últimos 12 meses, a valorização foi de 22%. Tá? E só no primeiro trimestre de 2025, a valorização foi de 10%. Né? Isso principalmente em função de todo esse aquecimento do mercado, mas também em função da alta no custo de construção, né? E aí tem diversos fatores que a gente vem projetando que os imóveis vão continuar subindo. Um deles é exatamente a reforma tributária, né? Você está falando de impostos. A reforma tributária já foi aprovada, né, no Congresso Nacional, falta agora regulamentar, mas vai ter aumento de tributação para o nosso setor. Ela entra em vigor, a partir de 2026 tem um período de transição, mas ela deve entrar em vigor em 2028. Então, necessariamente vai haver aumento de preço dos imóveis em função do aumento da tributação, né? Então,
o cliente que perceber isso vai aproveitar esse momento agora, né, e comprar seu imóvel enquanto o preço não sobe, vai ganhar com a valorização quando isso acontecer. Você estava falando sobre esse aumento no custo da construção e realmente, né, quem construiu antes da pandemia ali, consegue perceber a diferença, porque os preços foram lá para cima e não voltaram mais, né? Tá muito mais caro você construir qualquer imóvel hoje, né? Tá muito mais caro. A gente teve nos últimos anos, né, desde a pandemia, o aumento de construção, principalmente em função do material de construção, né? No ano passado, o custo do material tinha estabilizado, mas como são muitas obras, muitos lançamentos, para ter noção, em Goiânia hoje só de obras verticais tem em torno de 170 obras em andamento, né? Então vem faltando mão de obra, o custo da mão de obra então começou a subir muito, né? E o que a gente não esperava era essa virada no câmbio no final do ano, né? Com a virada do câmbio, volta a subir material, porque a gente trabalha com muita commodity, né? Aço, alumínio, que são produtos que têm cotação internacional. E além disso, equipamentos também, né? Equipamentos de obra ou equipamentos que a gente coloca no empreendimento. Então, não tem como, assim, o custo de construção vai continuar subindo, né? Vai ter tributação maior. Oh, meu Deus do céu. E além disso tem um impacto, além disso tem um impacto do plano diretor, né? Que teve um impacto também, que também tende a fazer o preço dos imóveis aumentar. Então, para nós empreendedores é um desafio enorme, né? Mas para o cliente final é uma oportunidade, né? De saber que os preços vão continuar subindo e quem comprar vai ganhar com essa valorização. E aí ainda está muito difícil também, você financiar um imóvel hoje tá difícil também, né? A taxa de juros está mais alta, né? Mariana, eu falo que os juros do financiamento imobiliário é um juro que vale a pena no Brasil, certo, né? Porque existe o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Os bancos, então, tudo que eles captam na caderneta de poupança, eles emprestam para financiar imóvel. Então, é um juro, de certa forma, subsidiado, né? Então, enquanto a Selic saiu lá de 2% e foi agora para quase 15% que nós estamos chegando, o juro do financiamento imobiliário continua ali na casa de 8% a 12% ao ano, dependendo do perfil do imóvel, dependendo do comprador. Eu falo o seguinte, né? Você tomar uns juros de 8% a 12% ao ano para comprar um imóvel que está valorizando 20% ao ano, né? É um juro que vale a pena, é um bom negócio. Né? Tá ok. A gente conversou então com o Fernando Rasucchi, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, Mariane, a todos os telespectadores, obrigado pela oportunidade, sempre estarei disponível aqui. Obrigada, bom dia para você. Obrigado.